Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Tenho recebido muitas mensagens a esse respeito. Thiago, por favor, fala disso que é importante, a gente fica perdido. Eu recebi dezenas de mensagens nesses últimos meses me perguntando sobre precificação. É um assunto um pouco complicado, mas é importante você saber. Tem gente que acha chato, vou falar de custo, de um monte de coisas. Muitas das vezes a gente acha que não é importante, mas é importante. Se o seu negócio não está dando certo, pode ser que você esteja errando no custo do seu produto. Então, vou falar um pouquinho de precificação. Isto não é um curso, é uma aula para você entender como funciona a base da precificação. Tem muitas coisas em volta disso e é importante você anotar cada item para você saber se você está fazendo certo ou errado. Vamos lá? Bom, para começar a falar dos custos, a gente tem que falar de 3 custos básicos, tá? Custo fixo, variável e custo do produto. Tiago, o que é custo fixo? Vamos lá. Suponha que você não trabalha em casa, tá? Algumas pessoas que estão assistindo aqui trabalham em casa, outros têm um local onde aluga, uma sala, uma casa, por exemplo, um local comercial para alugar. Vamos falar que é um local comercial para a gente tratar isso como empresa, para você ter uma ideia geral de empresa. Se você não tem um aluguel desse, não tem problema. Você só descarta isso do seu custo, mas eu vou falar no geral, ok? Vamos lá, o que é custo fixo? Primeiro ponto, eu preciso ter um lugar para mim trabalhar, então eu vou ter que alugar um imóvel, certo? Então você vai ter um custo de aluguel. Esse é o nosso primeiro custo fixo. Segundo custo fixo, preciso ter energia, então preciso ter luz no lugar, nosso custo básico. Vai precisar também de água, então o nosso custo fixo de água. Quarto custo fixo é telefone e internet. Esse é um custo fixo que a gente precisa todos os meses. Não dá para a gente ir para um lugar e não ter isso que é o básico. O que é custo variável? Custo variável pode ser várias coisas que você, alguns meses tem, outros não. Vamos falar de um custo básico, tá? Começando de divulgação. Há muito tempo, a gente não colocava isso como um custo. Hoje é um custo. Por que é um custo? Se você vai divulgar o seu produto, que vai estar aqui no final, a gente vai falar do custo dele, em rede social, tem as novas redes sociais, Instagram, Facebook, Google, se você quiser usar o Google para fazer divulgação do seu site, do seu produto, você vai ter um custo de divulgação. Por que ele entra no custo variável? Você pode fazer isso todos os meses ou determinadas épocas do ano. Então, tem mês que vai ter, tem mês que não. E tem mês que você aumenta. Meses que é um pouco melhor de venda, você quer atrair mais clientes, você aumenta. Então, você vai ter um custo de divulgação nesse custo variável. Então, você vai calcular isso. Isso vai entrar lá no final também. O que é um custo também variável? Se você vai receber um cliente, você vai servir um café para ele. Um café, um bolo, alguma coisa que você queira servir para agradar esse cliente. Então, vamos colocar um custo de café. Thiago, mas café é tão barato. Bom, mas se você vai servir um café, servir um bolo, alguma outra coisa, para ter um momento especial com o cliente, conversar, dar uma atenção diferenciada, isso tem um custo também. Você não pode deixar de colocar, tá? Qual que é mais um custo básico? Você vai ter que ter a manutenção desse espaço. Então vamos colocar como higiene do local. Então, o que é a higiene do local? Você vai precisar de produtos de limpeza para cuidar desse espaço, você vai precisar pagar uma pessoa, se você não for fazer a limpeza do local, para manter ele da forma adequada. Você não vai querer receber um cliente num lugar todo sujo. Não é porque oficina você tem que tratar isso como um local sujo. Dá para ser uma oficina limpa também. Então, você tem que ter higiene desse espaço, você tem que ter ele arrumado, em ordem, limpo, com a pintura em dia, da melhor forma possível, é claro, tá? Então, higiene desse local. A gente vai ter aqui manutenção. O que entra na manutenção? Bom, tem manutenção do espaço, como eu falei agora há pouco, pintura, alguma coisa que venha quebrar, uma lâmpada que você venha trocar. Isso acontece durante o ano e tem mês que tem mês que não, por isso que é variável. Manutenção das ferramentas também. Ferramenta, ela tem um custo, ela tem um tempo de vida. De tempo em tempo você vai precisar trocar, comprar uma ferramenta nova ou consertar alguma que venha quebrar. Um motor de polimento que parou, você vai precisar consertar, um motor de chicote,
ou alicates mesmo, às vezes quebra um alicate, você precisa repor. Então tem ferramentas, essas ferramentas têm um custo, tá? Então todo mês que você precisar comprar alguma coisa do tipo, precisar fazer uma pintura, você tem que botar isso no custo, entra no custo variável, tá bom? Então tem outros custos também, mas eu vou falar dos básicos, para também não complicar muito sua vida. Agora a gente vai entrar num dos mais importantes, que normalmente é só o custo que a gente calcula, que é o custo do produto. O que vai entrar no custo do produto? Vamos lá. Primeiro custo que a gente tem do produto, custo do metal. Metal. Segundo custo que a gente tem do produto, pedras. Terceiro custo que a gente tem do produto, se tem pedras, vai ter cravação. Cravação. Se for uma aliança, você vai ter também gravação. Então, você precisa gravar o nome na peça, é uma peça que tem que ter alguma data, alguma coisa, você vai ter o custo da gravação também. Mais um custo que tem na peça. Se a gente não prestar atenção, a gente vai deixando todos esses de lado. Vamos lá, mais um. Embalagem. Embalagem é muito importante. Você vai querer entregar sua peça num saquinho de plástico para o cliente? É feio, vai desvalorizar seu produto. Então é importante você ter uma embalagem decente. Se você conseguir ter uma embalagem personalizada, com o logo da sua marca, ou o nome do seu produto, alguma coisa bem específica que a pessoa identifique que aquilo é o seu produto, é melhor ainda. Você vai criar uma identidade e vai reforçar positivamente o cliente. Então a embalagem é muito importante, gente. Não se engane que embalagem a pessoa vai pegar e vai jogar no lixo e não vai se importar. Porque provavelmente ela vai fazer isso em alguns casos. Muita gente guarda porque gosta da embalagem, que é uma embalagem bem feita. Mas se for uma embalagem muito simples também, não vai valorizar o seu produto. Então, toma cuidado com a embalagem, faça uma embalagem bacana. Não precisa gastar horrores também. Ter uma embalagem linda se a peça não foi tão bem executada. Então tem que ser uma coisa equilibrada. Ter uma peça bacana que valorize, claro que valorize seu trabalho, mas você tem que ter uma apresentação bacana também para essa peça. Então a embalagem é muito importante você ter ela no custo também. Próximo custo do produto, mão de obra. O que é mão de obra? Como assim, Thiago? Mão de obra? Sou eu mesmo que vou fazer a peça. Então, vamos lá. Suponha que você pegou o trabalho e ficou doente e por algum motivo você não conseguiu executar esse trabalho. E você precisou contratar uma pessoa para executar esse trabalho para você. Você vai ter que pagar para ela fazer, claro. Então, isso é um custo de mão de obra. Normalmente é aqui que a gente erra na hora da precificação. Porque a gente acha que o lucro é mão de obra e lucro é outra coisa, não tem nada a ver com mão de obra. O lucro vai vir depois que eu calcular tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, mas vamos lá, vamos terminar de identificar os nossos pontos cegos, tá? Aqui é onde a gente erra em algumas coisas. Então a mão de obra é o custo que você tem se você fosse pagar para alguém fazer, ou vamos calcular um pouco, falar um pouco diferente. Ou se você for sentar para executar a peça, é o seu custo, o seu tempo de ficar lá fazendo a peça. Isso não tem nada a ver com lucro. Vamos lá. Próximo. Aqui é uma coisa importante, porque se você já montou uma empresa, já tem um estabelecimento, um espaço, já tem um custo, você provavelmente regularizou, abriu um MEI, um Simples, alguma coisa do tipo. E aí você vai ter um imposto. O que são os impostos? São as taxas. As taxas tem vários tipos de taxa, tá? Tem taxas do governo, impostos e tudo mais. Hoje nós temos as taxas das maquininhas. Então, a maioria das pessoas tem maquininha. Você vende pouquinho, mas você já tem uma maquininha. E aquela maquininha te cobra uma porcentagem. Uma porcentagem se é à vista, se é a prazo, se é parcelado, enfim. Ela te cobra uma porcentagem. Isso também tem que entrar no seu custo. Se é 3, 4, 5%. Se você recolhe imposto do seu produto, você já está regularizado, tudo, você vai pagar também uma porcentagem, dependendo do seu enquadramento, a categoria que você enquadrou, tem uma variação de 5% a 15%, é complicado, então isso muda toda hora. Então tem as taxas e impostos, tá? Isso é importante você tomar cuidado para não esquecer e cometer erro na hora do orçamento. Agora sim, agora entra o lucro.
Thiago, por que você deixou o lucro por último? Porque isso aqui é tudo gasto que você tem, fixo, variável e gasto do produto. Se você não botar tudo isso daqui antes do lucro, você pode estar fazendo de graça. Exatamente isso, você pode estar trabalhando de graça para o seu cliente. Eu vou dar alguns exemplos agora para você entender como que a gente vai botar isso tudo no cálculo, tá bom? Então vamos lá, vou aproveitar essa folha aqui mesmo para a gente já fazer algumas marcações. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um aluguel de R$1.000, certo? A gente tem um custo de luz por mês de R$100, um custo de água de R$100. Esse é um exemplo, tá? Um custo de telefone e internet junto de mais R$100. Então, só aqui no custo fixo, a gente tem R$1.300 de custo fixo. Agora a gente vai para o custo variável. Suponha que você gaste para patrocinar as suas fotos ou algum vídeo que você faça mostrando o seu produto, você gaste de divulgação R$50 por semana, tá? Por exemplo. Então, o que é R$50 por semana? Você pode gastar R$10 por dia patrocinando um post, alguma coisa que você fez para alcançar mais clientes. Então, você vai gastar R$200 por mês, R$50 por semana, mais ou menos 20 dias úteis por mês, você vai patrocinar R$10 por dia, R$200. Suponha que você gaste com café aí por, sei lá, por semana R$25. Então, você vai ter aí R$100 por mês, tá? Então, essa é uma média. E aí você gasta para pagar alguém para limpar e com produtos aí uma média de R$400 por mês. E aí tem as manutenções de ferramenta, tudo mais. Vamos calcular isso um valor bem baixo, tá? Porque ao longo do ano, você pode acumular esse valor e fazer uma reforma, fazer alguma coisa no fim do ano. Então você tem um custo de R$100. Então vamos lá, ó. 200, 300, 700, 800 reais. Aqui a gente tem R$800 de custo variável. A gente está com um custo bem alto já, né? E aqui a gente ainda nem começou a trabalhar. A gente só está montando o espaço, estruturando ele para que ele funcione e a gente consiga trabalhar. E aí agora que vem a hora complicada, que é a hora da gente calcular o geral, tá bom? Vou passar para uma próxima folha e vou anotar custo fixo 1.300 e custo variável 800. Então vamos lá, já fiz aqui para facilitar para a gente. Se a gente tem um custo fixo de R$1.300 e um custo variável de 800, a gente tem um custo mensal de R$2.100. Se a gente dividir por 30 dias, a gente tem um custo diário de R$70 por dia. Você vai me falar, Thiago, R$70 por dia é pouco. Se eu fizer uma, duas pecinhas, eu ganho dinheiro, eu pago esse custo e ainda me sobra dinheiro. Só que agora a gente vai para o custo do produto. Então lembra aqui, ó, eu tenho R$70 por dia. Se a gente dividir por 8 horas trabalhadas, vai dar quanto? Faz a conta aí comigo. Então se eu pegar R$70 por dia, dividir por 8 horas trabalhadas, eu tenho um custo aqui médio mensal de R$ 8,75 por hora. Então, se você ficar enrolando, assistindo videozinho que não tem nada a ver com joalheria, coisa que não vai te agregar, postando coisinha que não tem nada a ver nos status, para encher o saco do seu concorrente, você vai estar gastando por hora R$ 8,75. No fim do ano, isso é um prejuízo imenso. Então, concentra. Aprende só o que você precisa realmente aprender. Estuda coisas relacionadas ao seu trabalho, igual você está fazendo agora. Isso é importante para você. Isso é importante para o seu trabalho. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. O nosso custo aqui mensal é alto. Se eu falar do meu custo, então, é altíssimo. Então, o fato de eu estar fazendo um vídeo aqui para você já tem um custo enorme. É um trabalho que eu estou parando para fazer, estou me dedicando e eu tenho horas de gravação, horas de aluguel, horas do meu ateliê que eu paro para fazer isso, então eu estou me dedicando. Eu tenho um custo também para isso, isso também eu calculo nos meus custos. Então é importante, por isso que é legal você anotar tudo, tá bom?
Então, vamos lá, a gente vai voltar já já aqui, mas agora a gente vai para o custo do produto. Esse é um item muito importante. Produto, certo? Custo do produto. O que entra no custo do produto? Primeiro, metal. Segundo, pedras. Terceiro, se tem pedras, tem cravação. Quarto, gravação. Embalagem. Tem gente que já me perguntou por que eu faço uma letra maiúscula e outra letra minúscula, né? Tem nada a ver, é só para ficar diferente. Por exemplo, eu junto duas palavras aqui, se eu não escrever diferente, tem gente que se confunde aí. Então, embalagem. Vamos lá, mais um item. Mão de obra. Taxas. Taxas. Impostos. E por último, não menos importante, o nosso lucro. Vamos começar a ticar aí cada um para a gente ter ideia? Então vamos lá. Se a gente falar do metal, vamos falar que a gente vai fazer uma aliança, um par de alianças em ouro, tá? Então o ouro está variando todos os dias, mas a gente tem um preço razoável que dá para a gente calcular. Por exemplo, se o ouro puro está R$200 por grama, o ouro 18, por conta da quantidade de liga, ele vai ficar R$150. Então vamos lá, a gente vai fazer um par de aliança de 10 gramas, certo? Então a gente vai calcular 10 gramas mais 10% de falha. Se você não entende o que é falha, eu ainda vou explicar em alguns vídeos, isso é muito importante. Mas você tem que botar isso no seu custo. Então a gente vai calcular um par de alianças de 10 gramas, a gente vai calcular 11 gramas. Então vai ser 11 vezes 150. 11 gramas de ouro, aqui vai ser o metal, tá? Então eu vou colocar aqui AU. Então vai ser 11 gramas de ouro vezes R$150, vai ser R$1.650. Corrigir aqui que estava aparecendo um V esse U, né? Vamos lá, pedras. Tiago, que pedras que vai ter na aliança? Vamos falar que a gente vai pôr um brilhante. Um brilhantinho pequeno que vai custar R$40. Então, um brilhante de R$40. Vai custar R$40. Vamos acrescentar isso aqui. Vai ter cravação. Olha, o cravador ele está bem caro ultimamente, né? Ele vai cobrar uma cravação aqui inglesa, uma cravação, R$10. Quando eu digo que está caro, gente, eu não estou falando que não vale o trabalho. Cada um sabe o valor do seu trabalho. Fornecedor, normalmente a gente até questiona, mas prestador de serviço é complicado questionar, porque o cara sabe quanto custa o trabalho dele. Se ele tem noção de todos esses custos que a gente falou anteriormente, ele sabe quanto custa a hora dele para ele cobrar o preço que ele cobra. Então é complicado você dar preço no trabalho de alguém. Agora, quando é um produto que a pessoa comprou de alguém que fabricou e é negociável, ela deixa espaço para negociação, ok, vamos negociar. Serviço é complicado negociar. Tá bom? Vamos lá. Gravação. Vou ter dois nomes. Duas gravações. Vamos falar que vai ser uma média de R$5 cada uma. Então vai dar R$10 as duas gravações. Isso a gente está falando aqui no centro de São Paulo, quando é um ourives que vai levar para gravar. Se você vai como pessoa particular, eles cobram de R$10 a R$15 por nome. Então é só para a gente ter uma referência, tá, gente? Lembra que todos esses valores vão mudar dependendo da região que você estiver do Brasil. Embalagem, vamos pegar uma embalagem bacana, lembra que eu falei da embalagem? Uma embalagem, então vai custar essa embalagem R$15. Vou pegar uma embalagenzinha mais ou menos bacana, não das mais caras também, tá? Mas é uma embalagem bacana, R$15. Tiago, quanto tempo eu vou ficar fazendo essa aliança? Vamos falar que você está começando agora, você não tem muita ideia do tempo que demora, então você vai demorar 4 horas para fazer uma aliança.
Esses dias mandaram mensagem assim, Thiago, quanto tempo você demora a fazer um par de aliança? E aí eu falei, nossa, eu nunca parei para prestar atenção quanto tempo eu demoro a fazer um par de aliança. E aí eu fui fazer um par de aliança que me pediram e eu fiz o par de aliança em 40 minutos. Eu falei, caramba, é pouco tempo 40 minutos. Eu fiquei até impressionado. Eu não tinha prestado atenção que eu fazia um par de alianças em 40 minutos. E aí eu fui conversar com alguns amigos, estava me achando, né, fazer um par de aliança em 40 minutos e tal. Aí o cara veio e falou para mim, eu faço um par de aliança em 25 minutos. Eu falei, meu, como é que você faz isso? Aí ele foi me explicar o processo dele, era o mesmo que o meu. Eu falei, como você consegue fazer em 25 minutos um par de alianças? Ele falou, bom, Thiago, eu só faço aliança há 25 anos. Aí eu falei, olha, o cara tá cheio dos 25 na vida dele, né? 25 minutos, 25 anos. Eu falei, bom, faz sentido. Ele ficou tão bom em fazer alianças e olha, eu acho que ele deve fazer algumas dezenas por dia, tá? E ele tem uma alta produtividade, porque ele tem muitos clientes. E conforme a prática, o tempo vai passando, a prática aumenta. E aí você consegue reduzir o tempo e manter a qualidade. Também não adianta fazer rápido e não ter qualidade. E realmente fiquei impressionado e fiquei muito feliz de ter alguém que consiga fazer tão rápido e com uma qualidade tão boa como ele faz. Bom, enfim. Então, vamos falar da nossa mão de obra, tá? Você já tem um custo fixo de R$8 e pouquinho por hora. Esse é o seu custo fixo. Então, ele vai entrar no meio da mão de obra. Como assim, Thiago, vai entrar no meio da mão de obra? Bom, se você ficar 4 horas fazendo, faz a conta aí para mim. Quanto que vai dar? Se você ficar 4 horas fazendo, tá? Um par de alianças, você vai ter R$35 de custo só do ateliê. Isso eu vou falar que você vai fazer no seu ateliê. Quanto custa a sua hora, sua mão de obra? Você já definiu um salário para você? Suponha que você queira ganhar R$3.000. Divide por 30 dias, vai dar R$100. Divide por 8 horas, vai dar R$12,50 por hora. Vezes 4, vai dar R$50. E aí, isso aqui é basicamente quanto custaria a sua mão de obra. Tá? Isso aqui não é uma regra. E também, esse custo aqui do salário, ele pode entrar em outro lugar, tá? Ó, o salário, ele pode vir aqui para baixo também. Você pode botar ele aqui. Se você quer definir um salário para você, ou se for um funcionário que você vai pagar. Se for um funcionário, já entra mais custos. Entra taxas, impostos e tudo mais. Mas enfim, suponha que é só você e você quer ter um salário. Então, você define esse custo aqui, tá? Então, quanto que vai me custar aqui? Só essa mão de obra, esse custo da mão de obra. Então vai me custar aqui R$85. Thiago, quanto que um Ourives cobra para fazer isso para mim em particular? Bom, se você fazer, você está vendo que o custo vai ser baixo, tá? De mão de obra. Mas se você pagar para alguém fazer, aqui em São Paulo tem Ourives que cobram de R$25 por grama trabalhado até R$100 por grama trabalhado. Então tem uma variável imensa aí. Alguns trabalham em casa, outros têm um local físico, então um local assim onde aluga, tem todas essas despesas que a gente falou, por isso que tem essa variação enorme de custos. E também o volume de trabalho que eles têm acaba baixando o custo em alguns casos, tá? R$25 por grama eu acho muito barato. Mas vamos lá, então suponha que você tem aqui o custo de mão de obra de R$85, certo? Então, a gente já botou material, botou tudo. Vamos falar que você paga aí em média 10% de taxas e impostos aí com maquininha, com tudo. Eu ainda não tenho esse custo, então, aliás, eu já tenho todo esse custo aqui. Vamos fazer a conta aí de quanto vai dar. Então, se você vai pagar para alguém fazer, você tem que ver o custo que a pessoa vai te cobrar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não sabe, você vai ter que negociar com quem vai fazer a mão de obra da pessoa e botar nesse custo geral. Aí vem taxas, impostos, você vai emitir nota, recolher impostos de coisas que você comprou, várias coisas. Vamos falar que é 10%, tá? No geral. Isso não é uma regra, gente. Eu não sou especialista nisso, tá? Então, você vai ter que trabalhar com o contador e ver como é que ele vai te orientar. Mas suponha que seja 10% em cima de todo esse valor. Vamos ver quanto vai dar. Então, vamos lá. Se a gente fizer toda essa soma aqui, vai dar 1.810. 10% de 1.810 vai ser
Vamos lá, vamos anotar aqui para a gente não esquecer, tá? 1.810, certo? Vai ser 100... Agora vai... Aqui, ó, para a gente não confundir, tá? R$181 de impostos, aproximadamente. Vamos falar que é 10%, tá? Tem uma variável, tem gente que paga menos, tem gente que paga mais, enfim, depende dos seus custos. Isso aqui a gente está tratando como se fosse uma empresa de verdade, tá? Não é só para quem trabalha em casa. E aí vamos fazer a conta disso tudo para ver quanto que dá. Então vai ser, os de cima que deu 1.810 mais 1.181 vai dar 1.911. Então, até agora, ó, sem a gente calcular o lucro, já deu 1.911. Tá bom? E a gente ainda não botou nosso lucro. Thiago, tá bom. Tá um valor bom para uma aliança de 10 gramas, né? A gente já colocou a falha aqui também, 11 gramas. Tá ótimo. Quanto custaria uma aliança dessa numa loja, por exemplo? Depende da loja, você vai pagar 2 ou 3 vezes esse valor. Ele depende do custo que eles têm, se é dentro de um shopping, o custo é mais alto, enfim. Tem algumas variáveis, tá? Então, só de custo aqui, tá bom. Quanto eu coloco de lucro? Agora que eu já entendi tudo isso, entendi um pouquinho dos custos, já anotei item por item aqui, acrescentei alguns, tirei outros, aí cada um vai ver o que é melhor aí para sua conta. Quanto eu boto de lucro? Bom, agora o lucro real você pode colocar 30, 40, 50, 60, até 100%. Tem gente que coloca até 200%. Vai depender do seu cliente, do seu nicho, do valor que o seu cliente vê no seu trabalho. Então, é uma variável também a questão do lucro. Mas suponha que seja 50% de lucro. Quanto que é 50% de 1.911? Vai dar, divide aí, por 2, para a gente ver quanto vai dar. Ou vezes 50%. Lucro de 900... Quanto aí, 995,50. Então aqui é um lucro de 50%. Quanto que vai dar o total? Vamos fazer esse mais esse? Então, quando a gente soma tudo, vai dar 2.906,50. Olha, ufa! Até que enfim a gente chegou no final, né, dessa conta. Você acha caro ou barato uma aliança de 10 gramas? O par custar R$ 2.906,50. Bom, depende. Tem cliente que vai achar muito barato, tem cliente que vai achar muito caro. O que você pode agregar de valor a essa peça, a esse par de alianças, para o cliente entender o valor do seu trabalho? O atendimento básico, no mínimo você quer ser bem atendido quando você vai a algum lugar, qualidade do produto, garantia. Então tem várias coisas que você pode agregar, né, no valor do produto, tá? Essa aula foi basicamente para a gente ter uma ideia, um pouco de custos, fazer a gente pensar um pouquinho mais sobre os custos. Então lembra que quando a gente vai calcular, a gente não coloca só custo de pedra, de metal, embalagem e lucro só, porque não é, tá? Você vai tomar prejuízo. E em alguns casos o negócio não vai para frente justamente porque não sabe calcular da forma correta. Então isso é importante. Lembrando que eu não sou um especialista nesse assunto. Eu estou falando da minha experiência, do que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido, que algumas pessoas têm me instruído, pessoas especialistas têm me instruído, Thiago, olha, você está errando assim, assim. E aí eles me mostram onde está o meu ponto cego, o que eu não estou vendo, onde eu estou gastando mais, onde eu posso economizar. E aí tem tudo isso. Onde você pode economizar de verdade? Você está com aluguel muito caro? Dá para economizar? Você está com internet muito caro? Dá para economizar? Olha, dá para você fechar esse espaço e trabalhar em casa? Bom, para algumas pessoas sim e outras não. Então tem vários pontos cegos aí que você precisa anotar para você entender, tá? Se você não tem todas aquelas despesas fixas que eu falei, você tira o seu custo aqui, vai ficar mais baixo, tá?
Mas se você vê aqui, ó, na mão de obra, despesa fixa e o seu salário aqui, que seria R$50 aqui por 4 horas trabalhadas, você está um lucro mais o salário que você está se pagando aqui. É um valor bom, dá para ganhar um bom dinheiro fazendo só alianças. E aí tem gente que mandou para mim assim esses dias: Thiago, você está ensinando ourivesaria, vai ter 1 milhão de ourives no Brasil. Bom, no Brasil pode ter a quantidade de ourives que quiser e ainda assim a gente não vai suprir a demanda, tá? A demanda de ourives tem aumentado a cada ano e tem faltado profissionais no mercado. Se você vai para uma cidade do interior, não precisa ir muito longe, interior de São Paulo, cidades próximas, num raio de 150, 200 quilômetros, não tem ourives na cidade. As pessoas têm que andar 100 km, 150 km para comprar um par de aliança. Se você se especializar só em fazer alianças, você já pode ganhar uma grana todos os meses só fazendo aliança. E olha, aliança é a minha primeira aula prática do meu curso de joalheria, do meu curso de ourivesaria. Minha primeira aula prática. Na primeira aula o cara já aprende a fazer aliança. É muito simples de fazer. Quando você pega a prática, então, não vou falar que você vai fazer em 25 minutos no primeiro ano de trabalho. Nem precisa. Se você demorar 4 horas para fazer, fizer uma de manhã e outra tarde, você vai ganhar uma grana. Como você vai fazer para ter clientes para isso? Bom, aí é um outro trabalho que é uma questão de especialista, que vai ser divulgação, marketing, publicidade, enfim, vai ser quem é especialista na área para te ajudar. Mas a parte de confecção, a parte básica, essa estruturação toda que eu te dei, você já vai ter uma boa ideia, tá? E aí, se você quiser aprender a parte prática também, aí é outra questão, você manda mensagem, a gente bate um papo e te ensina a parte prática. Não é isso que eu vim falar agora, mas enfim, é isso. É só para você ter uma ideia de precificação e não errar na hora que você for passar o orçamento para o cliente, para não tomar prejuízo. Uma vez passado o orçamento para o cliente, você quer revisar, você vai ficar mal com o seu cliente, ele vai achar que está sendo enganado. Então, faz esse custo prévio todo antes de começar o orçamento e aí já passa para o cliente. Thiago, como é que eu sei que ela vai ficar com 11 gramas? Bom, isso é um outro assunto, é um assunto mais aprofundado. Eu até fiz um vídeo falando de como ter ideia do peso da peça antes de confeccionar. Tá lá um dos vídeos mais antigos do canal. Dá uma procuradinha lá que você vai achar. Como saber o peso de uma joia antes dela ficar pronta. E aí você vai ter ideia. Mas basicamente a gente falou de aliança. Quando eu vou falar de outros tipos de peça, você vai botar todos esses custos e todas as variáveis possíveis para ter um valor certo e real, tá bom? Espero que tenha ajudado. E uma coisa muito importante, o YouTube ele muda o tempo todo os algoritmos. Então, quem tinha o sininho ativado, às vezes desativa, então vou pedir para você ir lá e ativar o sininho de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá também, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, Manual da Joalheria, lá no Manual da Joalheria, e aqui também eu vou deixar um link do canal exclusivo Manual da Joalheria no Telegram. Thiago, para que esse bendito canal do Telegram? Bom, o canal do Telegram, para quem não sabe, o Telegram é uma rede social parecida com o WhatsApp. É um lugar onde você manda mensagens, recebe mensagens, só que o canal ele tem uma coisa diferente, tá? O canal, só eu consigo mandar mensagem. Por que só você, Thiago, manda mensagem? Para facilitar a comunicação. Se você ficar recebendo 500 mil mensagens que não é do seu interesse, de bom dia, boa noite, boa tarde, você vai sair do canal e não vai ver o que tem de importante. Então, ele é um canal, interação minha, direta com você, e aí eu mando enquete, mando alguns vídeos exclusivos, alguns áudios de coisas que está passando na hora, assim, na minha cabeça, eu tenho aquela ideia, eu não quero perder, eu vou lá e já na hora pego, gravo. É muito mais fácil, é muito prático de mandar. Então, acessa o link aqui, entra para o canal do Telegram. Algumas novidades eu vou mandar por lá, eu não vou mandar nem aqui no YouTube, nem no Instagram, em lugar nenhum, só no Telegram. Então, fica ligado, dá um pulinho lá e se inscreve lá no canal do Telegram, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.